Aí agora vamos começar a ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, do versículo 1. Mas primeiro nós diz assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no versículo 1 diz assim: Alguns fariseus e escribas de Jerusalém vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgridem teus discípulos a tradição dos antigos, nem mesmo lavam as mãos antes de comer? Jesus disse, no versículo 3 ele falou, Jesus respondeu-lhe, vós por que violais os preceitos de Deus? Por isso de vossas tradições. E no versículo 4 diz assim, e Deus disse, honra teu pai e tua mãe, aquele que amaldiçoar seu pai e sua mãe será castigado de morte. E no versículo 5 ele diz assim, mas vós dizei, aquele que disse a seus pais e a sua mãe, aquilo que eu vos poderá assistir, já ofereci a Deus. E no capítulo 15 do versículo 6 diz assim, e se já não é obrigado a socorrer do outro modo seus pais, assim por causa de vossa tradição, analisa a palavra de Deus. E no versículo 7, Jesus diz assim, hipócritas, é bem de vós que fala o profeta Isaías. E no versículo 8 ele diz assim, estes povo somente me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. E no versículo 8 ele diz assim, vão ao culto que me prestam, porque ensino preceitos que só vêm dos homens. E no versículo 10, Jesus fala assim, depois reuniu os assistentes e disse-lhe. E no versículo 11, Jesus fala assim, ouve ou compreender não aquilo que entra pela boca, que mancha o homem, mas aquilo que sai dele, e eis o que mancha o homem. E no capítulo 15 do Mateus, versículo 12, diz assim, então se aproximaram dele seus discípulos e disseram-lhe, sabes que os fariseus se escandalizam com a palavra que ouviram? E Jesus, porém, no versículo 13, ele diz assim, Jesus respondeu, todas as plantas que meu Pai Celeste não plantou, será arrancado pelas raízes. E no versículo 14 diz assim, deixai-os, são cegos e guias de cego. Ora, se um cego conduz outro com burão ambos na mesma vela. E no capítulo 15, do versículo 15 também fala assim, tomando então a palavra, Pedro disse, explicai aos
as parábolas. E Jesus falou, no versículo 16, Jesus falou: e Jesus respondeu: sois também vós de tão pouca compreensão? E no versículo 17, Jesus fala assim: compreendei que toda o que entra pela boca vai ao ventre, e depois lançai num lugar secreto. E no versículo 18, Jesus fala assim: ao encontrar aquilo que sai da boca, prevém do coração, e eis o que é que mancha o homem. E no versículo 19, Jesus diz assim: porque é de coração que provém os maus pensamentos e os homicídios, e adultério, e as limpezas de frutos, os falsos testemunhos e as coloniais. E no versículo 20 diz assim: eis que a manchar o homem comer, porém sem ter lavado as mãos, assim não mancha o homem. E no capítulo 21 diz assim: Jesus partiu dali, retirou-se para arredores de Tiro e de Sodoma. E no capítulo 15, do versículo 22, ele diz assim: eis que uma cananeia dirigiu naquela terra, gritando: Senhor, filho de Davi, tende piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por demônio. E aí Jesus vai falar assim. E Jesus, no capítulo 15, no versículo 24, Jesus vai dizer: Jesus não lhe respondeu a palavra alguma. Seus discípulos vieram e lhe disseram: com assistência, despediu a ela e perseguem em seus gritos. E no capítulo 15, do versículo 24, Jesus fala assim: e Jesus respondeu-lhe: não foi enviado senão às ovelhas perdidas na casa de Israel. E no versículo 25, Jesus fala assim: mas aquela mulher veio prentança diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. E Jesus, no capítulo 26, no versículo 26, ele diz assim: respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos os pão dos filhos. E no versículo 27 diz assim: certamente, Senhor, repreendeu-se ela, mas o cachorrinho menos come os migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus falou assim, e disse-lhe então Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja o teu efeito como seja. Na mesma hora sua filha ficou curada. Nosso Senhor Jesus Cristo é assim, na mesma hora que Ele vê que você pretende que Ele, se você quer que Ele te ajude, que Ele te liberta, que Ele te ama, é só você amar Ele e dizer: Senhor, o Senhor está no meu coração e eu estou com o Senhor. O Senhor ama muito nós, com a graça de Deus. Amém.